emoção, pensamento, comportamento. A emoção que se passa dentro da gente e não está sob nosso controle é um processo fisiológico, um processo físico. Como é que se passa esse processo? Vamos entrar um pouquinho no funcionamento do cérebro, que é um dos fundamentos do programa Superação a Galope Somente Campeã, aprender um pouco como funciona o seu cérebro. Isso também te ajuda, entendendo como as coisas funcionam na sua cabeça, te ajuda a desenvolver ferramentas e habilidades para lidar com tudo isso. Então, como é que funciona o nosso cérebro? Gente, bem didaticamente, tá? Sendo bem simplista. O nosso cérebro é uma máquina, vamos chamar assim, um órgão do nosso corpo preparada para a manutenção da vida. Se você for destacar qual é a principal função do nosso cérebro e da nossa máquina corporal, vamos chamar assim, máquina não é uma boa comparação, mas do nosso universo físico, e tudo parte do cérebro, você vai entender que a principal função do cérebro é a sobrevivência. E isso é para todos os animais, não é só os seres humanos, todos os animais. Tá? A principal função é essa, garantir a sua sobrevivência. Então, existem áreas do nosso cérebro mais primitivas que estão o tempo todo de forma inconsciente. Claro, a gente não sabe que isso está acontecendo, mas elas estão ali dentro do cérebro o tempo todo olhando para o que se passa nos estímulos ao redor da gente e também para o que se passa dentro da gente, monitorando todos esses acontecimentos, todos esses estímulos externos a nós e internos a nós, para saber classificar se o que está acontecendo representa ameaça ou se não representa ameaça. Nosso cérebro funciona assim o tempo todo. E quando representa ameaça, o cérebro começa a mandar determinadas informações para o organismo e fazer o organismo se comportar de forma a defender o indivíduo daquela ameaça. O cavalo funciona do mesmo jeito nesse aspecto. Ou, se não é ameaça, se o cérebro interpreta como não sendo ameaça, vai relaxar e a vida continua. Você continua lá, o seu cérebro continua funcionando e fazendo todas as funções que ele está programado para fazer. E se o cérebro entende como ameaça, ele põe em processo, ele dá início a um monte de processos no corpo. Por exemplo, o que acontece com o ser humano quando ele acha que está quando ele está diante de um perigo, um perigo de fato? Ele vai começar a secretar adrenalina, ele vai começar a secretar uma série de substâncias que o pessoal já deve ter ouvido falar, as substâncias do estresse, né? Os corticoides, etc. O sangue... O organismo está se preparando para a fuga ou para a luta, não é isso? Perfeito, para luta ou para fuga, ou para congelar, ele também pode congelar. Mas então o que acontece? Perfeito comentário. O que acontece? O sangue começa a ser bombeado para os membros que vão estar envolvidos na luta, fuga ou congelamento. O campo visual da gente se restringe. Para quê? Para você olhar para o perigo e para você também olhar para a rota de fuga. Se você ficar com o olhar periférico, o campo periférico todo ativo, vendo mil coisas ao mesmo tempo, você vai se desconcentrar e a sua vida está em jogo. Tá? Vamos supor nossos antepassados lá atrás, andando pela vida lá com aquele tacato, vai caçar a pessoa, vai caçar para sobreviver. Gabriel, só fazer um parênteses nisso aí que você está falando, que é essa questão emocional. Quando a gente vai para a prova, quando eu vou, faz tempo até que eu não corro prova de tambor, que eu estou organizando, estava trabalhando com outras coisas, mas sempre que eu ia correr, era exatamente essa sensação que eu tinha. Eu só tinha o foco no percurso aqui, ó. Isso. Eu não consigo escutar nada em volta e nem ver mais nada. Só o percurso. Tiago, isso aí é interessante. Anota para a gente falar daqui a pouco. Isso daí pode ser não propriamente um estado de estresse. Isso a gente vai ter que avaliar conforme cada caso. Mas, na verdade, o atleta, muitas vezes acontece isso com o atleta, porque ele está entrando no estado de flow, que é o estado ideal que o atleta deve entrar na hora da competição. Tá? Seria de concentração. Uma concentração em estado máximo.
É quase um estado totalmente diferente do estado de nervosismo e ansiedade que paralisa o atleta. Tá? Então, o estado ideal é o flow. Vamos voltar. Então, quando o cara está lá com o tacape, lá pela floresta, sobrevivendo, nossos antepassados, nossos ancestrais, e vê um arbustinho mexendo, o cérebro entrava em ação imediatamente, como entra até hoje. Essas áreas do nosso cérebro continuam funcionando da mesma maneira que funcionava há 1000 anos atrás, milhões de anos atrás, com nossos ancestrais. É para garantir a sua sobrevivência. Viu o arbustinho mexendo? A criatura não vai ficar pensando, será que é perigo? O que será? Será que é minha companheira vindo fazer uma surpresa? Aí pula um leão do lado de trás e matou o cara, né? Então, esse funcionamento do cérebro que procura interpretar o que acontece em volta, o que acontece dentro, para saber se é ameaça ou não, é um mecanismo importantíssimo que garante a nossa sobrevivência e garantiu a sobrevivência da espécie até hoje. Tá? A gente chegou até aqui porque existia esse mecanismo nos nossos ancestrais.